Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que nos escutam, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Hoje nós estamos com essa mensagem dentro da história do bom samaritano, numa parte mais agora extensa. Eu espero que todos gostem, saboreiem através do ouvido. A Bíblia diz que a palavra é provada pelo ouvido, pela nossa audição, e que você tenha uma boa mensagem nesta manhã. Eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como leis? E respondendo-lhe, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, e chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-lhe, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, e levou-o para a estalagem e cuidou dele. Amém? Nós vamos ficar aqui até nesse texto aqui, para nós falarmos sobre uma análise dentro dessa história nesta manhã. A história começa com o doutor da lei fazendo uma pergunta sobre a vida eterna. E essa é o texto que nós lemos hoje em Lucas, capítulo 10, versículo de número 25. Nós lemos até o versículo de número 34. E é muito interessante a gente fazer uma análise e uma observação dentro dessa conversa, desse diálogo que Jesus ele tem com aquele doutor da lei. Observe que o doutor, em momentos, ele quer ser bem inteligente, ser muito esperto e quer auto-justificar-se, demonstra um certo egoísmo, através de sua religiosidade, vamos dizer assim, e o mestre está ali para ponderar as coisas e para explicar a ele coisas das quais ele não sabia, ou sabia e queria se fazer de uma pessoa que não entendia, na verdade, a essência daquele princípio e daquele ensinamento. Então vamos lá para a mensagem. Eu quero que você possa aproveitar o máximo e observar aqui, nesse momento, a parábola do bom samaritano e o diálogo que Jesus teve com aquele doutor. Vamos continuar. Então o Senhor Jesus responde com outra pergunta. Então segue-se um diálogo e o outro doutor da lei, cita a lei. E aí ele cita, como a gente leu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E na resposta do doutor, quando ele cita a lei para Jesus, o Senhor se alegra. A Bíblia diz que Jesus ficou alegre com o que ele dizia e disse a ele: olha, muito bem, você aprendeu muito bem, citou muito bem, sem nenhuma dificuldade. Foi muito fácil citar o mandamento. E Jesus disse a ele: faze isso e você viverá, ou viverás, a expressão. Essa era a resposta que ele fez a princípio sobre a vida eterna. E nós entendemos que quando a pessoa ele pratica o mandamento de Deus, ele pratica a lei do Senhor e a palavra de Deus na sua vida, consequentemente, o resultado de tudo aquilo, através de uma vida de amor e dedicação e de perseverança, o resultado final, com certeza, é a vida eterna, conforme a Bíblia
ela nos ensina. Porém, veja só que o diálogo ele toma um rumo diferente depois dessa resposta de Jesus e desse elogio que ele transmite para o doutor da lei. Veja que Jesus percebe uma pergunta na sequência que vem no diálogo deles, egoísta, querendo se valer, né, de um querer de autojustificação. O que nós podemos entender que Jesus percebeu algo estranho fora, né, desta pergunta do homem. Ora, que cita os mandamentos, ele explica muito bem, como eu falei para você, porém, a história vai dizer que o homem, ele agora quer fazer outra pergunta. E dentro da outra pergunta há um sentimento egoísta de alguém que acha que é superior religiosamente a outras pessoas e quer dar uma de esperto diante de Jesus. Então vamos entender o que acontece na continuidade. Veja que o doutor, ele testa Jesus, ele tem a ousadia de querer testar o mestre. E aí ele não sabia a quem ele estava dirigindo as palavras. E eu acredito nisso, concluindo na grande verdade, que ele não esperaria tais respostas tão poderosas vindo da pessoa de Jesus de Nazaré. Então Jesus começou intencionalmente a contar a história a parábola que nós lemos, que na Bíblia da gente do português descreve a parábola como título a palavra do bom samaritano. Veja o que acontece. Na história, ele faz uma comparação para deixar aquele doutor da lei, o fariseu ou saduceu, a Bíblia não diz, mas possivelmente ele era de uma dessas religiões, e deslocado em seu ego. Jesus queria tirar ele do pedestal, porque ele sobe um pouco e aí Jesus percebe a arrogância, né, e a altivez dele, que ele agora queria dar uma despertalhão. E agora, veja só, a história é bem interessante, mas o conteúdo, veja só, a princípio Jesus começa rasteiramente a tirar, né, o ego, né, do impacto que ele receberia a resposta de Jesus, pensando que Jesus viria de um jeito e ele vai de outra forma. Veja a forma inteligente de Jesus. Ele muda todo o diálogo e ele agora quer contar uma história. E aí ele forma a história, que é uma comparação, como nós sabemos que funciona a parábola. Veja só, Jesus, ele agora quer dar um tapa na cara do doutor. De uma forma de figura de linguagem, podemos dizer assim, para que ele entenda, né, que ele não é superior só porque ele sabe, só porque ele conhece a religião e porque ele sabe do mandamento de de trás para frente, de frente para trás. Possivelmente aquele homem saberia as 613 leis dadas pelo Senhor a Moisés e ele sabia citá-las decoradamente. Ele era uma pessoa bem instruída, né, academicamente bem formado, podemos dizer assim, bem doutrinado. E fosse na linguagem de hoje, ele seria um teólogo, não é? Uma pessoa bem instruída, uma pessoa que fez teologia, que sabia bem o manuseio da Bíblia, interpretações bíblicas, né? Exegese bíblica, bibliologia, uma pessoa que entendesse um pouco de arqueologia bíblica, uma pessoa muito fundamentada, muito abalizada, né? Quem sabe até um doutorado ou um pós-doutorado dentro da Bíblia. Então ele estava lá na posição dele, no pedestal dele, se achando que ele era o tal, que ele conhecia tudo e sabia bem mais, até quem sabe julgava-se ele, infelizmente na mente dele, que ele poderia ser uma pessoa mais inteligente do que aquilo que ele estava dando, né, fazendo a pergunta, que era o mestre Jesus. Só que ele estava enganado, Jesus era muito bem mais inteligente, super mais inteligente do que ele, hiper, amém? Então a gente vê que Jesus, ele, de uma forma muito sábia e muito humilde, com a forma da qual ele ensinava o seu ensino, e isso que o traz e que o faz ser poderoso, veja só, ele observa o comportamento, a forma, quem sabe até olhou a postura corporal daquele homem e a forma com a qual, não é, ele riu, quem sabe deu aquele riso sárdico, esperando uma sequência, uma resposta do Senhor Jesus. Então Jesus, ele conta a história. A gente entende que, a princípio, nós entendemos que havia, para quem não sabe, uma
discriminação racial de judeus para samaritanos. Judeus sanguíneos naturais, né, de sangue sanguíneo judeu, não aceitavam a presença dos samaritanos. Observe que o templo dos judeus era um e o templo dos samaritanos era outro, em outro lugar, em outra região. Uns diziam que o templo certo era o de Jerusalém e outros diziam, os samaritanos, que era no monte o Gerizim, lá onde houve uma também profunda revelação da parte de Deus. Eles brigavam religiosamente, eles não se aceitavam, judeus cortavam o caminho para não passar dentro das aldeias dos samaritanos e os judeus mesmos desprezavam os samaritanos. Jesus sabia dessa história, sabia muito bem de como o judeu se comportava com a presença de um samaritano. Então ele disse assim: eu vou mexer com ele através da sua religiosidade, vou mexer com ele com o seu alto senso de discriminação, vou mexer com ele naquela pessoa que ele mais rejeita e vou inserir essa pessoa como personagem principal, que vai ser o próximo em destaque, para que ele entenda o quanto é importante, né, e mais poderoso a prática do amor acima de tudo. E é isso que faz, né, a pessoa caminhar em direção à vida eterna. Às vezes se sabe tantas coisas, se sabe tanto da lei, se sabe tanto da Bíblia, mas não pratica o amor, não se fala, não se vive o amor. Então, quando não se vive o amor e quando não se pratica o amor, Paulo disse, né, que essas coisas que nós sabemos são importantes, mas são como se fosse dispensação. Então é importante nós não só termos a Bíblia como uma dispensação, ou termos ela só como algo importante. Não, nós devemos praticá-la e vivê-la, porque Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E observe que o outro homem contado por Jesus é o homem que ouve as mesmas palavras do primeiro homem, só que ele não pratica, ele não vive o amor. Então a sua casa é edificada sobre a areia e de nada vale para ele todo aquele conhecimento acadêmico, teórico, teológico que ele tem na vida dele. Então, veja, a grande diferença está na prática, na vivência, naquilo que se vive. E deve-se viver em amor, e deve-se viver exercendo misericórdia. Vamos continuar a parábola para que a gente entenda bem sobre isso que eu estou passando para vocês. Talvez você tenha dificuldade de entender a parábola do bom samaritano, mas a gente está aqui um pouco para dar uma luz, né, de explicação. Permita-me, para que você possa adquirir um pouco mais, né, de visão dentro desse texto que parece simples, mas não é tão simples. Vamos lá. Os personagens que são colocados no texto, veja que Jesus coloca e insere os personagens propositalmente. Primeiro ele insere o sacerdote, que era um homem santo de Deus, um homem escolhido por Deus, um homem que recebia a unção de Deus sobre a sua vida, que era separado conforme toda a lei dada a Moisés. Você vai ver isso nos cerimoniais, nos livros, né, de Levítico, né, e Número, a separação, a preparação, o chamado da vida sacerdotal de um homem. E Jesus cita o sacerdote. Ele era o top na lei, guardador da lei, ensinador da lei, e a ele toda a congregação obedecia. E Jesus ele faz uma coisa muito interessante na parábola. Veja que é propositalmente que ele conta que o sacerdote passou. E ao ver o homem caído lá, que tinha sido espancado pelos salteadores, que roubaram ele e deixaram ele quase morto, ele não desce, ele não atenta, ele vê, mas ele não liga, julgando-se, quem sabe ele, que aquele homem estava já morto, porque havia uma lei que proibia o sacerdote de se aproximar de uma pessoa que estivesse morta. Não se sabe ao certo se era isso que aconteceu na parábola, se o homem consegue vislumbrar ou visualizar que o homem realmente não se mexia, julgando-se que aquele homem não tinha mais vida nele, ou quem sabe se ele agonizava, ou gemia ou gritava, e o sacerdote não deu importância
pensando assim, ele não vai sobreviver. Deduzindo matematicamente, a morte o espera agora, eu não posso fazer nada por ele. Isso é muito importante nós anarmos nesse sentido, darmos uma olhada nesse ângulo dentro do texto, que é muito importante na análise textual, para que você possa transmitir uma boa mensagem dentro da história do bom samaritano. Então você vai ver que também na sequência o Senhor Jesus usa outro homem que vivia dentro da lei, que vivia trabalhando em função, em benefício do sacerdote, auxiliando ele nos trabalhos, né, físicos que tinham ali dentro do templo. E você vê que o levita, né, ele passa, e ele também passa de largo, e ele faz a mesma coisa que o seu mestre, o sacerdote, ele faz. Ele também não dá importância àquele homem. Qual é o teor da mensagem que Jesus estava tentando explicar para aquele homem? Bem, a princípio nós entendemos dessa forma prática e simples que eu vou dizer aqui. Muitas vezes a religiosidade não nos deixa ver como Deus quer que nós enxerguemos as coisas. Muitas vezes uma vida de dedicação e uma vida de submissão a uma religião, né, seja ela qual for, nos cega, às vezes, no exercício do amor. Porque eu quero dizer para você, e abrir um parênteses aqui, o amor não tem barreiras, o amor não tem limite, o amor transcende a tudo. Uma vez o apóstolo Paulo falou sobre essa grande verdade quando questionado sobre os mandamentos. E ele disse assim, o amor faz com que todos os mandamentos sejam cumpridos. É só importante você viver, conhecer e praticar o amor. Porque o amor resume todos os mandamentos, não é? E o amor, ele gera a graça para que você viva, né, e pratique tudo isso e no final receba a vida eterna. Olha que coisa interessante, é o apóstolo Paulo que está dizendo isso em uma de suas citações. Ele fala também sobre o amor e sobre a importância do amor em 1 Coríntios capítulo 13, na sua primeira carta à igreja de Coríntio. Então veja só, a gente entende que o Senhor Jesus, ele agora diz assim, agora eu vou usar rasteiramente a figura do samaritano, que ele despreza, que ele não gosta, que ele não dialoga, que ele não conversa, que ele acha que ele é mais santo do que ele, que ele acha que religiosamente ele é mais do que ele acha que ele sabe mais do que ele sobre teologia, sobre Bíblia, né, sobre mandamento, sobre o Antigo Testamento, que ele acha que ele é expert, né, em conhecimento sobre Deus e salvação. E agora eu vou jogar aquela pessoa que ele despreza. Eu vou colocar na frente dele a figura da pessoa que ele não pararia para conversar, como ele conversa comigo aqui nesse diálogo. Então Jesus vai começando todo fazer, né, aquela história tomar um rumo, né, que o homem fica olhando para Jesus. Primeiro ele prendeu a atenção dele, citando os dois personagens da lei, que ele muito respeitava. Então Jesus cita o samaritano e coloca ele dentro da história. Ele diz assim, olha, vinha um homem de viagem. E esse homem não era nem judeu, né, de forma assim, natural, sanguíneo, judeu, filho de judia, né? Não é esse homem, ele era um mestiço que vocês não recebem, que vocês não aceitam, que vocês desprezam, que vocês têm problemas, né, de brigas religiosas com ele. Ele vinha. E aquele homem desprezado, aquele homem que é taxado como um pouco que conhece sobre Deus na vida dele, na história dele, e que através da religiosidade, judeus não mantinham relacionamento com o samaritano, conforme Jesus fala isso no capítulo 4 de João, e ele fala essa grande verdade, quando a mulher samaritana interroga Jesus, você não pode falar comigo, nosso povo não conversa com o seu, né? Vocês acreditam em uma coisa, nós acreditamos em outra, né? Vocês dizem que é em Jerusalém é lugar de adorar, né? Nós dizemos que é aqui, em nossa aldeia, onde o templo está também. Então, veja como era difícil o relacionamento. E esse homem desacreditado, descredibilizado, e quem sabe que alguém achava que ele sabia um pouco, mas não um pouco, sobre a religião, sobre Deus, sobre a Bíblia, né, e sobre o mandamento.
ele vem, e quem sabe ele vem, provavelmente ele vinha com o seu animal, montado em seu animal. E ele vê aquele homem caído, e ele está lá embaixo, vamos dizer assim, mais ou menos, conforme, vamos montar um cenário para o texto, está caído em algum lugar mais embaixo, né, num barranco. E ele desce. Ele desce e vai conferir se aquele homem está vivo. Veja a diferença da atitude das pessoas religiosas para a pessoa, né, que era o desprezado, que era o samaritano. Então ele vai lá e desce e vai conferir se aquele homem está vivo. E ao chegar lá, ele percebe que aquele homem está vivo. E ele pega azeite, né, que era usado para curar as feridas naquela época, dentro, né, dos tempos bíblicos. E ele pega e começa agora a passar nas feridas dele. Ele está todo machucado, está todo cortado, né, arranhado, como uma pessoa que foi espancada, né, sangrando. E ele consegue levantá-lo. Aleluia. E detalhes no texto que a gente vai ver ele pegando o homem e colocando ele sobre o seu animal, sobre a sua cavalgadura. E aí a história vai dizer que ele leva aquele homem que está sendo socorrido para um lugar, como se fosse um lugar de hospedagem, onde havia tratamentos, onde havia cama, leito, onde havia pessoas para cuidar, né? Pessoas que viviam ali na estalagem, poderiam cuidar dele, até ele se recuperar, né, de seus ferimentos, né, e sarar, para que ele tivesse bom, para que ele realmente pudesse, né, voltar a fazer as suas atividades como de costume ele fazia, e quem sabe continuar a sua viagem, ou voltar para sua casa, né, ou ir para onde ele queria ir, conforme a história diz. E aí então veja a atitude de amor. Não foi a lei que prevaleceu na consciência do levita e do sacerdote que dizia que estava certo a atitude. Não. Veja que eles julgaram de forma equivocada e eles não exerceram o amor. Conheciam a lei, sabiam sobre Deus, conheciam Deus, sabiam e falavam. Tinham um público que falava para ele, eram respeitados, tinham status, tinham posições, tinham títulos dados, né? Porém, nada disso vale quando você não tem amor. Nada disso é valioso e poderoso e diante de Deus vale alguma coisa quando você não manifesta amor. Isso aí é só uma dispensação que lhe é confiada. E no final da história, quando você potencializar seus títulos, quando você potencializar sua posição, quando você achar que é o tal e faz isso e aquilo, Jesus vai dizer para você: apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Não era desse jeito que eu queria que você se portasse. Não era dessa forma que eu queria que você tivesse uma postura no que diz respeito a ajudar as pessoas, a sentir amor pelas pessoas e levar a minha mensagem de amor ao coração das pessoas. Você realmente se importa com o doente? Você realmente se importa com quem não vai à congregação? Você realmente sente empatia com aquela pessoa que está sofrendo? Você realmente se importa com aquele pessoa que está doente ao visitá-lo? Se você não faz isso, apenas você vive uma máscara de religiosidade, apenas isso, e isso não vai ser suficiente para te levar à vida eterna. Eu queria dizer isso para você que está me ouvindo. Não vai ser suficiente para levar você à vida eterna. Você vai ter uma grande decepção no que diz respeito a um exercício, né, de uma vida de dedicação a Deus. Porque a vida de dedicação a Deus está embasada dentro do amor de Cristo. Se o amor de Cristo não estiver no seu coração, de nada vale. Toda uma dispensação, todo um conhecimento, toda uma vida teórica. Eu sei falar mais bonito, eu falo mais bonito do que todo mundo, eu explico mais bonito do que todo mundo, eu tenho mais, né, capacidade na oratória do que todo mundo, minha oratória parece de um doutor, de um Sócrates, de um Platão, de uma pessoa que é um filósofo tal, né, e eu falo e as pessoas ficam paradas, é impressionante, mas de nada vale tudo isso se você realmente não praticar a palavra. Disse o Senhor Jesus: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Se nós não aprendermos de Jesus, de outra pessoa, nós não vamos conseguir aprender. Então a Bíblia vai dizer que o personagem é citado
E de uma forma sorrateira, Jesus começa agora a quebrantar, né, dentro do sistema religioso, na consciência, né, do doutor da lei que se achava e se julgava, se queria justificar-se, que ele, né, não era muita coisa que pensava ser, porque ele era uma pessoa observador da lei. Jesus vai quebrantando ele por dentro, vai quebrando ele, né, todos os gatilhos, né, que ele armava, né, de autojustificação e de se julgava melhor do que todo mundo e que todos. Então a gente vai observar que o samaritano entra na história dando um show de amor, demonstrando que se importa. Ele pegou o homem, ele colocou o remédio, ele levou o homem para um lugar seguro, ele ficou lá e acompanhou ele até saber que ele estava num lugar de segurança. Isso é muito importante, principalmente quando se ajuda uma pessoa doente. Ele está bem, ele está no hospital, tem um doutor para cuidar dele, agora eu posso ir. O doutor aí vai examinar, vai cuidar e vai ver o que você precisa. E depois eu venho buscar você. Eu tive experiências na minha vida vivida, né, em momentos de minha enfermidade, que pessoas foram usadas dessa natureza para comigo. E aí eu queria externar minha grande alegria por você que um dia fez essa ação sobre a minha vida, que realmente demonstrou o que é um senso e uma atitude de alguém que é próximo, né? E que foi meu próximo naquele dia. Muito obrigado, né, por me socorrer, muito obrigado por me ajudar em momentos de minha enfermidade e me levar no seu carro, né, e fazer uma ajuda, e emprestar, né, um auxílio, um socorro para a minha vida. Que Deus abençoe você, que eu possa sempre orar por você e nunca esquecer, né, porque você é o meu próximo. Você é aquela pessoa, né, que demonstra o amor de Deus para a minha vida, cuidando de mim, e eu devo ser eternamente grato pela sua vida, né, e por ter conhecido pessoas assim, que têm um amor de Deus na vida. Eu conheci pessoas assim, eu não sei, eu acredito que você que está me ouvindo também conhece pessoas assim, que já fez coisas grandes para você. Eu abri um parênteses antes de terminar essa reflexão, para dizer para você que o mais importante, como eu falei, né, no short passado, pequeno, uma mensagem pequena, é você valorizar aquela pessoa realmente que demonstra amor para você. E o amor, ele gera atitude, e as atitudes devem ser importantes e devem serem colhidas como semente de amor, para que você saiba que aquela pessoa realmente te ama. Como é que eu sei que alguém me ama, irmão João Paulo? Quando aquela pessoa faz bondade para você, quando aquela pessoa quer o seu bem, quando aquela pessoa quer que você vá para frente, lhe ajude, quando tem aquela pessoa que lhe transmite alegria, ânimo, força. Vamos, não desiste não, para não, você vai vencer. Eu conheço você, você é forte, você consegue, ainda dá, tem jeito, vai dar certo. São essas pessoas que realmente demonstram e lançam amor no seu caminho. E você deve agarrar isso e somar isso, que isso vai ser combustível, vai ser força para você viver e para você concluir as missões das quais Deus colocou na minha e na sua vida, na sua história. Talvez você seja um homem de Deus, permita-me abrir um parênteses aqui, uma pessoa que cuida da igreja, uma pessoa que cuida da obra, uma pessoa escolhida para o ministério. Isso é honroso demais, isso é uma bênção. Mas eu espero que você exercite, dentro do exercício, conforme Jesus ensinou na parábola do bom samaritano, o amor acima de tudo, acima de seus títulos, acima de suas posições, de seus pré-julgamentos, de suas conclusões. Acima de tudo, quando você for olhar para alguém, você deve olhar como Jesus olhava. Uma ovelha que precisa de cuidado, de alimento, de oração, tem necessidade, precisa de companheirismo, precisa de ouvir você, de ter a sua assistência, de sentir o calor de seu doutrinador perto, dizendo assim: eu me importo com você. Como é que você está? Você está bem? Faz tempo que você não vem à congregação. Por que você está afastado? Por que você não se aproxima? O que está deixando você estranho? O que fez você se afastar? O que é que está provocando isso em você? Porque nós, irmãos, nós conhecemos as pessoas que estamos próximas a Ele, e não adianta você querer dar desculpa para Deus. Eu não vi, eu não sabia, fulano não me disse, não sei o que. Às vezes você sabe, ou a pessoa lhe diz. Às vezes uma pessoa chega, fulano está com problema, o senhor tem que ir lá ajudar, estender a mão, o negócio está difícil lá, e você se anula.
E você é covarde, e você não vai. E você diz: o problema é dele. Não, o problema também é seu também. Porque você é um líder daquela pessoa. Porque você se importa com aquela pessoa. Porque aquela alma, você também está doutrinando ela para entregá-la a Deus. Conforme Paulo disse, que o pastor zela da nossa alma. Cuida, aquele que é doutrinador, cuida da nossa alma. Para que a nossa alma vá bem. Para que a nossa alma desenvolva bem no que diz respeito, né, às leis de Deus, ao amor de Deus, à misericórdia de Deus. E se a sua alma estiver doente, e se a sua alma não estiver bem, e se você estiver morrendo por dentro, e não tem ninguém para ajudar, e às vezes, como um dia desse conversando com alguém, e quando você está rodeado de uma multidão de pessoas, e você ainda se sente só. E aí? Porque tem pessoa que pensa que só festa alegra todo mundo. Que tudo que faz, pensa que todo mundo está satisfeito, todo mundo está alegre, todo mundo está feliz, está todo mundo rindo, às vezes não está. Às vezes tem tanta gente, tem 50% sorrindo, 60%, 70% sorrindo, ou 80%, 90% e tem 10% triste lá. E você escolhe o momento e o ambiente de estar com os felizes e os tristes. Eles vão embora tristes. E não tem ninguém assim que dizer assim: poxa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me mexer, eu vou orar, eu vou lá, né? Me aguarde, eu vou chegar. E chegar mesmo, ir mesmo. Levar o remédio. Eu sou de um tempo em que a minha liderança antiga iria visitar os irmãos quando via que tinha algum problema. É por isso que muitas pessoas não me entendem, me criticam, né? Porque naquele tempo nós víamos nossos presbíteros ir na casa das pessoas que tinham dificuldade em voltar ou de frequentar a congregação. E aí eles oravam, jejuavam, passavam dias jejuando. E eles diziam assim: Senhor Jesus, eu vou buscar fulano que está com problema lá na casa dele, mas eu vou trazer ele para a igreja. Então tu me ajuda, vai na minha frente. Aleluia. E aí aquele presbítero, ele, com o amor de Deus, com muito carinho e com muita oração, porque o poder de Deus vinha sobre a vida dele, e quando ele falava naquela casa ali, Deus quebrava o laço do diabo, as pessoas se arrependiam e voltavam para a congregação. E depois você viu o irmão fulano sarado, feliz de novo, junto com a família dele, com a filha dele, com os filhos dele, e a casa dele não era, né, dissipada, destruída, por causa que tinha um líder que se importava, que exercitava o amor com ele. É por isso que eu não baixo a cabeça diante de pessoas que dizem que vão fazer e não fazem nada. E ficam só falando. E é só voz, mas atitude não tem. Então você precisa se converter, meu amigo. Você precisa mudar. Você está precisando de um milagre. Para que você possa mover-se em benefício de outras pessoas. Entender realmente o seu chamado. Para que você foi chamado? Você foi chamado para cuidar de parede, de tijolo? Não, meu amigo. Você foi chamado para cuidar de pessoas. São pessoas que têm sentimentos, são vidas. São pessoas que são mais importantes. Parede, teto, telha, fio, tijolo. Isso aí não vai para o céu não, meu amigo. Não vai não. A gente tem que manter, a gente tem que ajeitar. Sim, mas isso é de tempos em tempos. Mas o mais importante é as pessoas. As pessoas. Você realmente está cuidando da saúde emocional das pessoas dentro do trabalho que você desenvolve? Se você não estiver, então você perdeu o seu rumo. Então você está fora do que a Bíblia ensina. Então você está caído e você deve levantar primeiro para que você consiga fazer alguma coisa por alguém. Então a história vai dizer no final, para a gente terminar, que Jesus, ele encerra dizendo que o samaritano deixou o homem lá na estalagem e ainda deu dinheiro e pagou. Pagou para que o doutor cuidasse daquele homem, alguém ou a mulher, ou o homem, não sei, continuasse colocando remédio sobre ele, que ele iria sobreviver. E disse a ele assim: olha, se ele gastar mais do que isso que eu dei, eu vou pagar tudo. Ah, que lição! Hoje o samaritano daria uma lição na gente sobre o que realmente é o significado de exercer misericórdia sobre alguma pessoa que precisa da nossa misericórdia.
Ele daria um show de misericórdia e de amor. E nós ficaríamos travados com a nossa religiosidade e com a nossa hipocrisia barata que nós vivemos muitas vezes. E eu começo a falar sobre mim, não vou nem falar sobre você. E quantas vezes eu vejo, às vezes eu ajudo, mas às vezes eu vejo e não ajudo. E na verdade nós devíamos parar. Nós somos aqueles que param quando as pessoas estão com dificuldade e vai ajudar o outro, e vai dar a mão ao outro, e transmite o amor, e transmite um sentimento de calor, de afetividade, e faz aquela pessoa se sentir importante, útil para alguma coisa. Nós somos esses, porque se nós deixarmos de sermos esses, então não é melhor mais viver. Não é melhor mais existir. Então o evangelho que nós estamos vivendo não é o evangelho da Bíblia. É outro evangelho, menos o da Bíblia, porque o da Bíblia se importa. O da Bíblia vai lá, o da Bíblia ajuda. O da Bíblia coloca remédio. O da Bíblia leva para o lugar de segurança. O da Bíblia demonstra empatia. O da Bíblia faz a gente orar, passar a noite orando por alguém, pela casa de alguém, pela família de alguém, um jejum pela alguém, para que o Senhor liberte aquela pessoa, para que o Senhor abra os olhos daquele que está cego. O evangelho da Bíblia, esse é evangelho, esse é o evangelho verdadeiro. E eu sempre vou falar sobre isso, né? E eu não vou ter medo de confrontar pessoas que se acham em posição e que não estão vivendo um verdadeiro evangelho, né? Eu não vou ter medo de você, coisa nenhuma. Porque se você não pratica a verdade, então você não vive por ela, então você é falso. Então você não tem o poder da verdade em você. Então tudo que você tem é exterioridade, só aparência. E não provoca medo no diabo, nem em espírito maligno, nem nada. Você não confronta. Sua presença no lugar não incomoda o reino das trevas mais, porque você perdeu sua essência. Mas quando nós temos essência, quando nós temos o evangelho, em todos os lugares onde nós passamos, as pessoas recebem o amor de Deus. As pessoas são ajudadas. E de quando em quando, eu me alegro quando alguém diz assim para mim: João Paulo, aquela palavra foi importante naquele dia. Deus mudou alguma coisa em mim quando você falou naquele dia. E isso não quer dizer para mim exaltar, mas graças a Deus que eu posso cooperar, jogar semente de amor na vida de alguém. E isso me transmite uma profunda alegria, porque o verdadeiro ensinador que ensina, ele colhe esses frutos, ele tem desejo de colher esses frutos, ver alguém testificar, testemunhar, dizer assim: Deus usou naquele dia você. Foi você que foi usado. Foi fundamental você estar naquele lugar, naquele momento, falar aquela frase, aquela palavra que me tirou, me salvou daquele buraco que eu estava, daquela prisão que eu estava. E o Senhor me deu libertação e hoje eu estou aqui feliz. E que nós sejamos, falando para todos os homens de Deus, que nós sejamos sempre os homens de Deus, sempre os homens de oração. O sofrimento faz parte da nossa vida e a nossa vida de dedicação de oração. Nem todo mundo entende a gente, nem discerne a gente. Então não fique triste porque você não é entendido e porque você não é aceito, ou porque você é desprezado. O desprezo também faz parte da história de um homem de Deus. O importante é que você está semeando amor e as pessoas estão vivendo através das sementes de amor que você está deixando cair no chão. Que Deus abençoe você, que Deus ajude a você. Jesus disse ao homem: qual desses homens é o próximo do que estava caído, que estava necessitado lá no chão, todo arrebentado e precisava de socorro? Ele disse assim: foi o samaritano. Arrancar isso de um doutor da lei, ainda mais judeu, era difícil. Mas Jesus arrancou dele, quebrantou ele totalmente por dentro. E no que diz, né, respeito, né, ao que ele sabia, naquele dia ele aprendeu uma lição que ele ainda não sabia com o Mestre Jesus, que o amor é mais maior e mais importante, mais poderoso do que tudo. E quando se faz e exercita o amor, né, o resultado é a vida, o resultado é a ressurreição, o resultado é o doente de novo sarado, e ele bem vivendo na presença de Deus, né, porque foi assistido por alguém que tinha misericórdia. Jesus encerra, né, aquela parábola falando sobre a misericórdia, e aí eu queria dizer aquele texto que Jesus ele cita para encerrar essa reflexão nessa manhã: bem-aventurados são os misericordiosos. Jesus falou uma grande verdade, uma somatória que não vai falhar lá no céu, porque eles alcançarão
misericórdia. Você quer a misericórdia de Deus sobre você? Exercite a misericórdia sobre alguém. Faça algo que você julga não é ser tão difícil para você, confrontando todos os seus preceitos e todo aquilo que você julga ser não é certo, e puder socorrer alguém, não importa qual a religião dele, não importa qual a crença, qual a denominação que ele faça parte, não. Você deve demonstrar amor, deve socorrer as pessoas, porque foi isso e foi para isso que nós fomos chamados para o Evangelho. E Deus abençoe a todos. Um abraço, um obrigado. Eu espero que todos possam meditar, ser edificado e ser abençoado. A você e a toda a sua família. Obrigado a todos os inscritos. E que esse canal seja um canal de bênção da palavra de Deus para abençoar a sua vida, né, sempre, e toda a sua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus.